Olá pessoal, vamos entender como é que funciona o aprendizado motor? Como é que eu aprendi a andar? Como é que meu paciente que virou cadeirante vai voltar a andar? Como é que essa pessoa que teve uma lesão e agora arrasta a perna vai parar de... Vamos entender isso? Eu explico até o fim, eu explico nesse vídeo, assiste até o fim, você vai conseguir. Mas antes da gente começar o vídeo, dá o seu joinha, curte, compartilha, se inscreve aqui, me ajuda a ter uma placa dessa, uma outra, né? Essa aqui eu tenho de 100 mil, tô com 6, 7, 8 mil nesse canal, vamos chegar a 70, 80. Clica aí na tela, roda a vinheta. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Esse é o canal do Adriano Amaral Fisioterapia. Nosso lema é impossível vencer alguém que nunca desiste. Eu nunca desisto. Agora você vai conhecer um pouquinho da nossa família saúde. São 2 fisioterapeutas, um médico e uma Eduarda, né, uma menina que está se formando em medicina. São 4 profissionais da saúde atuando diretamente com você. Eu e a Fernanda, mais de 30 anos de formado, 30 anos de experiência. Consiga um sorriso, vamos acabar com o seu problema. Consultório, muito tempo de trabalho, dedicação. Vamos proteger a sua saúde, vamos conquistar a sua saúde, vamos dar o nosso melhor para você. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Adriano Amaral, Saúde e Fisioterapia, aqui no canal. Hoje vamos entender o modelo conceitual de aprendizado motor. Como é que uma pessoa aprende a escrever, a andar? Como é que isso acontece? Parece tão automático, né? É automático, mas vamos entender, tá? Para a gente entender, vim buscar o fundamento aqui no livro para que não tenha dúvidas, tá? Então, o aprendizado motor, ele é um conjunto de processos associados à prática ou experiência, levando a alterações relativamente permanentes no comportamento hábil. Embora ocorram algumas alterações estruturais no sistema nervoso central, no aprendizado elas são diretamente observáveis. Ao invés, nos inferimos o aprendizado através da alteração observada no comportamento. E essas mudanças podem incluir alterações na quantidade de atenção, no esforço, no incremento da sincronização, na coordenação, no aumento da velocidade, tá? Mas tudo isso é o quê? Para a gente gerar uma coisa chamada habilidade. Né? A habilidade de escrever, de correr, sentar, de trabalhar, de desenvolver uma função. Tudo isso a gente precisa de habilidade. Então vamos entender direitinho, tá? A retenção da habilidade necessária à tarefa de longo tempo é outro parâmetro frequentemente usado na avaliação do aprendizado. Nem sempre o desempenho é um reflexo acurado da quantidade de aprendizado que tem ocorrido. Fatores como a fadiga, pouca motivação, por exemplo, causam deteriorização. Ou seja, aquela pessoa que fala assim, eu não estou com vontade de ir para a escola. Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu tive o azar, quando eu era criança, eu achava, de uma tia minha ser professora de inglês. Então eu, com 7 anos, comecei a ter aula de inglês. Só que, com 20 e poucos, eu fui para os Estados Unidos a primeira vez. E aí eu tive a sorte de ter uma tia que era professora de inglês. Primeiro porque o pouco que eu aprendi com ela, tá? Ela me deu aula por 2 ou 3 anos, me fez passar em todas as provas na escola. E depois eu vi que o pouco que eu aprendi com ela, eu consegui falar e consegui me virar nos Estados Unidos. Só que eu vi que não era o suficiente. E aí eu fui pagar para fazer aula de inglês, para fazer conversação, para dominar a língua. Poxa, eu tive isso de graça na infância, só que eu odiava, eu não queria, né? É exatamente o que eu falei. Aquela pessoa que vem e não quer. Ela precisa estar motivada. E eu não estava, né? Minha mãe não motivou, meu pai também não. Eles não falavam, não, se você vai para os Estados Unidos um dia, precisa falar. Só falava que o inglês é importante. Pra quê? Né? Eu ficava pensando, tem tanta gente aí
Bom, mas continuando, né? O aprendizado deve ser encarado como um evento permanente, o resultado de alterações na organização hierárquica, espacial e temporal do sistema nervoso. O aprendizado motor é resultado direto da prática e da experiência, sendo altamente dependente da informação sensitiva e dos processos de feedback. Então, se eu tivesse um feedback, dá um outro exemplo, vamos continuar no inglês. Meu filho foi para os Estados Unidos a primeira vez maiorzinho, e ele fazia inglês na escola, e ele simplesmente não queria falar inglês. Ele fez inglês na raça, na marra, né? Fui eu que... Só que depois ele foi fazer faculdade de medicina em inglês fora do país. E aí ele agradece eu ter mantido, estudando. Já minha filha, como ela ia desde pequeno para fora, para os Estados Unidos, o inglês ficou uma coisa natural, uma coisa que ela gosta. Também foi morar fora, também foi fazer medicina fora do Brasil, mas ela tem uma facilidade com o inglês e com outras línguas, né? Tá? Então, assim, o Vinícius fala várias línguas, ela também, mas ela com muito mais facilidade. Exatamente porque é o processo de feedback, de informação sensitiva. Ela simplesmente queria entrar na loja e comprar, ir no brinquedo e falar que tinha altura, que pesava X e que podia ir e que queria pedir para a moça para ir no primeiro carrinho. Fez parte dela. O Vinícius nós temos que manter, gerar um engrama, tá? Por quê? Porque ele era parecido comigo, mas ele teve um feedback, experiências sensoriais, ele muito antes, né? Era uma realidade para ele ir para fora. A minha não. Minha realidade era ir para o litoral de São Paulo. Então ficava, para que eu preciso do inglês? Não é para ouvir música? Não. Depois eu vi que eu realmente precisava e tinha que dominar. Isso vale para qualquer função motora. Eu falo muito aqui na minha casa que, por exemplo, saber nadar é um seguro de vida. Não teve conversa. Todo mundo aqui teve que aprender a nadar. Tá? E eu fui nadador. Meus filhos não foram, até competiram um pouquinho e tudo, mas nadam bem. Mas eles têm 1/3 da minha idade. Mas se a gente cair na água hoje, eu ainda ganho deles. Tá? Por quê? Porque eu tive um engrama maior, eu tive mais treinamento, mais feedback, mas eles sabem nadar. Eles se viram e não vão morrer afogados. Então, isso é para o inglês, para natação, para voltar a andar, para fazer tudo. Para escrever, para quase tudo. Tá? A maioria dos indivíduos, a necessidade de informação visual predomina durante a fase inicial do aprendizado e a informação proprioceptiva durante as fases mais tardias. Ou seja, você vai aprender a falar, o professor está falando com você. Você vai aprender a fazer, a nadar, o professor mostra como está nadando, depois ele só dá a informação auditiva. Mas ele te mostrou como é para fazer, como você tem que fazer. E assim vai ser com tudo. Eu viro e mexo e mostro como ele tem que andar. Não, mas já faz assim. Não faz não. Aí eu filmo, tá vendo? Tá diferente. Quero que você faça desse jeito. Tem que ser assim. E aí eu vou levando para gerar um aprendizado motor. Tá bom? Existem algumas diferenças individuais que influenciam tanto a velocidade quanto o grau de aprendizado possível. Tá bom? Então, a gente tem que entender. E tem algumas fases, a fase cognitiva inicial, associativa, ou a fase final ou autônoma, quando você desenvolveu. Precisa ter motivação e muito treino. É assim que funciona. Tá bom? Se você gostou, dá o seu joinha, curte, compartilha, deixa o seu comentário. Se inscreve aqui no canal, ajuda a gente, né? Nós estamos aí com 7, 8 mil inscritos, quero ganhar outra placa dessa de 100 mil, tá bom? Vamos lá, clica na tela, compartilha, vamos chegar a 70, 80, 100 mil, tá bom? E é isso, tá bom? Adriano Amaral, Saúde e Fisioterapia, aqui no canal. Até a próxima! Obrigado por assistir o nosso vídeo até aqui. Se você assistiu,
Conheça mais um pouco, nós vamos transformar a sua incapacidade em uma possibilidade. A nossa missão é te ajudar, é te proteger, é te salvar, é te restaurar. É você voltar a ser o que era. Para isso, os melhores profissionais, os mais experientes, os melhores equipamentos, as melhores técnicas, os melhores e diversos protocolos, o atendimento é humanizado. Nós oferecemos um tratamento competente, com carinho, com amor. Experimente a nossa competência, a nossa dedicação e principalmente o nosso conhecimento e domínio de todas as técnicas manuais e protocolos de reabilitação.